Vladimir Zelensky está derrotado e acabado. O cerco está se fechando de forma absolutamente iminente e definitiva ao redor do ainda líder ucraniano. E não só isso, ele também arrasta consigo os parceiros europeus, enquanto a pressão continua vindo surpreendentemente do Ocidente. Sim, antes achávamos que só a Federação da Rússia pressionava, mas agora mais atores estão se juntando. Aqui viemos relatar o roteiro completo da catástrofe absolutamente iminente, que o regime de Kiev já começou a sofrer por completo. Muito em particular, Vladimir Zelensky. Ele não tem saída nem escapatória? Bem, na verdade tem sim. Fique até o final deste vídeo, porque lá vou te contar o único caminho que ainda resta para Vladimir Zelensky tentar sair dessa. As consequências fatais que ele enfrenta caso decida, no fim, não agarrá-la. Sou Lil Sivaia, analista geopolítica e correspondente de guerra em Donbass. Inscreva-se neste canal para ficar por dentro das últimas notícias internacionais e, claro, também dos detalhes mais recentes e importantes do conflito ucraniano. Vamos começar! Começamos, como de costume, pelo começo. Pela primeira vez em 4 anos da operação militar especial da Rússia na Ucrânia e, portanto, da guerra da OTAN contra a Federação Russa. No território ucraniano, o regime de Kiev enfrenta uma situação extremamente difícil onde o cerco está se fechando cada vez mais ao redor dele e muito especialmente ao redor de seu líder, Vladimir Zelensky. As alavancas que estão exercendo pressão sobre este último e, portanto, sobre o governo que ele ainda lidera, estão aumentando cada vez mais. Assim, as palavras já não valem. Sim, claro, Vladimir Zelensky vai tentar se sair bem, mas dificilmente vai conseguir. O que é necessário, e isso não está sendo dito pela Federação da Rússia precisamente, são ações, são decisões. A retórica da mídia está pressionando Vladimir Zelensky a decidir o futuro da Ucrânia, a ceder. Isso estamos vendo especialmente nos últimos dias, nas negociações com Moscou e, em última instância, em aceitar o plano sim americano. A troca de favores, isso sim, já vinha acontecendo desde a chegada de Donald Trump ao poder. Parece que, para o governo americano, a situação agora é mais urgente do que nunca e já começou a exercer pressão direta, mas ainda não de forma clara e oficial. Até agora, nem Donald Trump nem Marco Rubio citaram Vladimir Zelensky nessas semanas. Mas quem está trabalhando principalmente são as instituições financiadas com dinheiro americano que estão dentro da Ucrânia. Devemos citar especialmente a Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia, que é o escritório, ou a Agência Anticorrupção Ucraniana. Bem, ucraniana, esta, desde o início, é mais do que uma agência anticorrupção. Será que ela foi realmente criada como uma ferramenta ocidental para controlar o regime de Kiev e as decisões tomadas dentro dele? E, de fato, é assim que está sendo Vladimir Zelensky. Em um acesso de egocentrismo, ele tentou acabar com a agência em questão, mas enfrentou uma resposta duríssima, principalmente dos Estados Unidos. A oposição foi às ruas, e o povo comum da Ucrânia fez o mesmo. Parecia que Vladimir Zelensky estava perdendo o controle, então ele teve que devolvê-lo diretamente à Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia, mas isso trouxe consequências fatais para ele. Agora, o nome dele aparece nos piores casos de corrupção, onde o que está sendo usado já não é só o dinheiro dos contribuintes ucranianos, mas diretamente o dinheiro dos contribuintes europeus. Zelensky, assim como seu braço direito, Mindich e também seu outro braço direito, dessa vez de forma oficial dentro do seu gabinete. Yermak aparece com nome, sobrenome e principalmente voz na investigação em questão. E isso é confirmado pelos próprios deputados ucranianos. Sabe como aconteceu com a gente? Em Yermak não estão os registros, não tem a voz de Yermak, embora todos saibam que ele está lá, e assim como o presidente. Todos entendem isso e acredito que essa informação também foi compartilhada com vocês. Tenho informação de que lá está Iemak e que lá está Zelensky. Eu também tenho exatamente a mesma informação. Por que é que eles não foram mostrados? Por que é que eles não Divulgaram? Bem, veja, pelo que eu entendo e pelo que eu sei, informação de várias fontes, tanto de amigos, como dizemos, quanto de outras fontes, o volume lá é realmente muito grande, tá? Afeta muitas pessoas, pelo que entendo, toda essa história está intimamente ligada à geopolítica.
Por que hoje começou a história de Karpitrov? Bem, e nas conversas informais, nas bancadas, tudo é Katchumai capitulação. Amanhã vão se render à Rússia, Zelensky deve falar. A questão é que, de fato, estou convencido, eles estão certos aqui, mas é apenas algum tipo de percepção da corrupção. Pense. Na verdade, alguns meios já o chamam de Minditsgate, nome da mão direita e um dos melhores amigos de Vladimir Zelensky. A carteira de Vladimir Zelensky, em termos já praticamente oficiais, ou seja, né, o homem que tem em seu nome a grande maioria de todos os ativos que de fato possui. O que fazer? O inquilino disso que o que é? Trazer para a direita. Não é o presidente? Putin não é o único. Está muito longe de realmente ter ajudado a Ucrânia. Agora, a ministra de Energia já foi demitida. O ministro da Justiça também, o ministro da Defesa está fora do país e não se sabe ao certo se ele vai voltar ou não. São fatos que não poderiam passar despercebidos e aí, na verdade, já provocaram a reação esperada. Embora provavelmente não para o regime de Kiev, da comunidade internacional, mas não de toda ela. Assim, o ministro das Relações Exteriores da Hungria chamou recentemente a atenção para essa causa, falando sobre o assunto em termos de um verdadeiro escândalo. O corrupto dessa máfia G. E tenho que te dizer que essa é outra expressão moderada que vou usar agora. É loucura que o presidente da Comissão Europeia envie uma carta aos estados para dar mais 100 bilhões de euros à Ucrânia. Vamos, estamos loucos? Então existe uma máfia de um sistema corrupto que atua na Ucrânia e depois o presidente europeu não menciona isso em sua carta. Em vez de suspender os pagamentos e pedir esclarecimentos financeiros, ele quer enviar mais 100 bilhões para a Ucrânia. Vamos, isso é insano e escandaloso. É importante ressaltar que a Hungria não é apenas um país qualquer da União Europeia, mas representa algo como a voz mais forte dos Estados Unidos dentro da Europa. E talvez seja bom lembrar também a recente reunião entre Viktor Orbán e Donald Trump, onde os dois estavam rindo, trocando olhares cúmplices e chegando a acordos, inclusive sobre temas cruciais para Estados Unidos e Hungria, como a questão energética. A Hungria, liderada por Viktor Orbán, conseguiu o que poucos conseguiram: isenção das sanções dos Estados Unidos da América sobre o petróleo russo, essencial para o país. E, além disso, a confirmação tácita por parte dos Estados Unidos de que essa guerra só pode ter um desfecho. Mas eu acho que Victor sente que vamos acabar essa guerra no futuro, tão distante. Victor, você quer falar sobre isso? Estou muito convencido. O único governo pró-paz é o governo dos Estados Unidos e a pequena Hungria. De qualquer forma, todos os outros governos preferem continuar a guerra, porque muitos deles acham que a Ucrânia pode vencer na linha de frente. Então, você diria que a Ucrânia não pode vencer essa guerra? Sabe, um milagre pode acontecer. Isso mesmo. Da Hungria, na verdade, assim como ultimamente, pelo que parece, desde o governo Trump, eles não têm nenhum carinho especial nem pelo regime de Kiev, muito menos pessoalmente por Vladimir Zelensky. E toda vez que podem, apontam em uma única direção. A guerra já acabou, embora ainda não seja oficialmente nem em termos definitivos. A Ucrânia está ficando sem tempo e é hora de negociar antes que seja tarde demais. O tempo não está do lado da Ucrânia. É uma ilusão dizer que o tempo está do lado da Ucrânia. Eu só disse isso. Podemos considerar o avanço da Rússia, moderado ou não moderado, mas o que eu entendo é que a Rússia está avançando, e não a Ucrânia. Esse é o problema, quero dizer, esse é o problema com a ilusão do establishment aqui em Bruxelas. Isso sim. A pressão externa contra Vladimir Zelensky e o regime que ele lidera não se limita nem de longe apenas à parte ocidental.
que ultimamente está sendo liderada pelos Estados Unidos. Embora, repito, ainda não de forma direta. Esse direito esteve presente em alguns momentos e ausente em outros. É verdade que a voz húngara se manteve mais ou menos constante, mas está recebendo cada vez mais cobertura da mídia, com os meios de comunicação ocidentais escrevendo sobre o assunto, especialmente nessas últimas semanas. No entanto, há uma constante principal nessa questão, que é a posição da Federação da Rússia. Sempre foi a mesma Rússia. Nisso, ela se mantém, como de costume, absolutamente fiel à sua palavra. E quem melhor resumiu essa questão, e com ela, a postura do Kremlin a respeito, foi o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. No círculo de Volodymyr Zelensky, na Ucrânia, comenta-se que estão roubando milhões enquanto as pessoas morrem, e esse é o regime. Como você poderia, de modo geral, resumir tudo isso também? Comentar. Difícil, pois é um assunto interno da Ucrânia. Quer saber por quê? O dinheiro é externo, eles roubam internamente, mas o dinheiro é externo. E, claro, para europeus e americanos, dificilmente isso é apenas um assunto interno da Ucrânia. Aqueles mesmos, como o Trump diz agora, 350 bilhões de dólares que a administração anterior deu, grande parte desse dinheiro também foi roubada na Ucrânia. Por isso, provavelmente, é assunto deles, quer dizer, dos americanos e europeus, pensar sobre o seu dinheiro, ou melhor, na verdade, deveriam pensar nos seus próprios contribuintes, nos seus próprios cidadãos. E o que está acontecendo agora? O regime de Kiev, digamos, perdeu o controle, né? Isso é evidente. Isso é óbvio e é evidente que a dinâmica atual nos frontes está longe de favorecer o regime de Kiev. E as convulsões internas, as suspeitas crescentes de corrupção, a compreensão da corrupção pelo grupo. Além disso, a pressão retórica da Federação da Rússia deve-se acrescentar também à pressão direta no campo de batalha, onde recentemente tomou a localidade de Kupiansk, que continua avançando praticamente em todas as direções. Na verdade, seria mais fácil dizer onde a frente segue minimamente estável até hoje. Em Kherson, as forças armadas da Ucrânia impedem que prejudiquem o território e o rio Dnieper. E claro, quando falamos de tamanha quantidade de pressão externa, já não só por parte da Federação da Rússia, mas por parte de praticamente todo o Ocidente coletivo, com uma única exceção, que vamos ver um pouco mais adiante. Claro, temos que citar aqueles que dentro do próprio país se aproveitam da situação, seja para tirar proveito midiático, seja para tentar conseguir um mínimo de poder, seja para cumprir as ordens dos patrões ocidentais. Até pouco tempo atrás, ela estava relativamente calada. Agora decidiu aproveitar o momento para abrir a boca. E de que maneira? O que deveríamos ter feito desde o início, dizem eles mesmos, era formar uma espécie de governo de unidade. Um governo de coalizão para enfrentar os tempos duríssimos da terrível invasão da Rússia. Não fizemos isso. E agora dessas águas, essa lama? A culpa, claro, é inteiramente de Vladimir Zelensky. Acrescento que, se quiserem mudar algo, podem tirá-lo e me colocar no lugar dele. Desde o início da guerra, era necessário criar uma coalizão e um governo de unidade nacional e impedir o monopólio descontrolado e não profissional de uma única força política. Naquela época, infelizmente, essa exigência foi ignorada e agora temos caos, corrupção e catástrofe. Estou convencida de que agora essa é a única saída para a situação crítica em que a Ucrânia se encontra. É preciso salvar a situação, é preciso agir. A pressão exercida hoje contra Vladimir Zelensky e todo o regime de Kiev passou, portanto, de ter apenas um único pilar, representado inteiramente pela Federação Russa, para ser, no mínimo, tripla. E aqui, resumindo tudo o que foi mencionado anteriormente, devemos falar sobre a pressão exercida pela Federação Russa. Primeiramente, acima de tudo, da pressão externa. Seja em termos de agentes americanos, pode-se dizer dentro da União Europeia e do próprio país dos Estados Unidos, principalmente representado pela administração Trump. E, claro, a pressão interna da qual os diferentes agentes têm se encarregado, sejam pró-ocidentais ou pagos com dinheiro ocidental,
ou simplesmente contrários ao regime de Zelensky dentro da Ucrânia. A situação chegou a tal ponto que envolve o mundo todo. A federação do lugar pela pressão que exerce em impor. A pressão é exercida pela federação em primeiro lugar e pela pressão exercida pela Rússia. Acima de tudo, claro, pela pressão por parte da Federação da Rússia em primeiro lugar. E claro, a pressão é exercida pela Federação da Rússia, em primeiro lugar, acima de tudo. Um grupo de pessoas é uma quadrilha criminosa, uma organização criminosa organizada que desde março do ano passado usurpou o poder e, sob o pretexto da necessidade de continuar a guerra com a Rússia, mantém esse poder na Ucrânia com o objetivo de enriquecimento pessoal. Isso se tornou conhecido através dos resultados das investigações anticorrupção na própria Ucrânia. E acho que, para todos, está claro que essas pessoas sentadas em bolsos de ouro provavelmente não pensam no destino do seu país. No destino dos pobres ucranianos, no destino dos oficiais e principalmente dos pobres soldados, para eles isso não importa. Ou seja, o que no início da operação militar especial parecia absolutamente impossível, impensável, pois a Rússia estava perdendo a guerra midiática de lavada. Tinham bloqueado todos os meios de comunicação do país, estavam constantemente inventando narrativas, cada uma mais assustadora que a anterior, que colocavam a Rússia na pior posição possível. Mas hoje, com a realidade em mãos e com todas as investigações da OTAN saindo uma atrás da outra, e isso que ainda a grande maioria delas está para ser publicada. Ou seja, imaginem a magnitude do assunto e o perigo, o que representa diretamente para Vladimir Zelensky, para a Rússia. Poxa vida, parece que ele tinha e até tem razão. O regime de Kiev obviamente nega tudo. É tudo propaganda de Moscou. Não importa se falam dos avanços da Rússia na frente de batalha ou do tema da corrupção dentro da Ucrânia. E ouvimos essa propaganda há mais de um ano. Acho que as pessoas devem analisar e entender as informações. Os russos estão entre os maiores mentirosos. A máquina de propaganda russa trabalha sem parar. Sim. A situação na linha de frente é difícil. Mas a Rússia não teve grandes sucessos. Nossa, parece que alguém está ficando extremamente nervoso. É que, por um lado, falar sobre corrupção sempre foi muito doloroso para a Ucrânia. Assim, o próprio Vladimir Zelensky, em uma entrevista que deu há alguns anos para uma jornalista da Holanda, já enfrentou vários momentos desconfortáveis, tentando negar o que já era bastante óbvio para muitos naquela época, como se a corrupção ainda existisse. A guerra continua. Você vê isso agora, Mariela? Você percebe os problemas de corrupção agora na Ucrânia? Você mora aqui? Você já morou aqui alguma vez? Vocês estão dispostos a cumprir todos os requisitos? Não? Não, minha pergunta para você é diferente. Mariela, minha pergunta é, se você já morou aqui na Ucrânia? Não. Como você pode falar sobre o que é que está acontecendo agora na Ucrânia, corrupção, como é possível assim? Como podemos abrir um negócio agora? Existem relatórios oficiais. De quem é oficial, de quem é relatório, de quem é relatório? Você sabe que existe corrupção na Polônia. É preciso viver na Ucrânia para falar sobre corrupção. Assim como é preciso ir ao Egito para sequer mencionar as pirâmides, investigar algo sobre elas. Nessa fase, para quem critica internamente, Vladimir Zelensky poderia responder que, por viverem na Ucrânia, estão próximos demais do problema e não enxergam o quadro geral. Então também não deveriam falar muito sobre corrupção. O próprio Zelensky, aliás, fez isso mais de uma vez. Essas eram as declarações dele em 2019, quando estava se preparando para a campanha presidencial, quando já fazia parte da presidência também. E aqui, no começo, as promessas, tanto eleitorais quanto as feitas depois, desenhavam para a Ucrânia um futuro bom, bonito e barato, e claro, sem corrupção à vista. Poxa, e parecia bom quando compramos. Ou pelo menos não tão corrupto quanto parece ter acabado sendo no final. O próprio Vladimir Zelensky ainda continua, é claro, negando tudo. Ou seja,
Ele não fala diretamente sobre a corrupção que assola seu governo, nem sobre a pressão ocidental que é exercida contra ele. Mas, no entanto, isso já está começando. Sim, ele fez de um lado uma coisa e do outro exatamente o oposto. Recentemente, na Turquia, deixou tudo isso de lado. O representante norte-americano, que no final se recusou a se encontrar com ele, falava da paz como algo absolutamente iminente. A guerra tem que acabar, não há alternativa à paz. A Rússia tem que lembrar que para a guerra, para o casamento, não deve haver nenhuma recompensa. E deve ser deixada à Rússia a possibilidade de iniciar outra guerra semelhante contra a Ucrânia ou contra qualquer outro país. Em seguida, esses famosos pontos eram apresentados na mídia ocidental, algo que até agora ainda não foi confirmado pela Federação da Rússia. Alguns dizem que seriam até 28 pontos do suposto plano de Donald Trump, que incluía a cessão de territórios por parte da Ucrânia, a necessidade de reduzir significativamente o grosso do exército ucraniano, assim como outras questões que o regime de Kiev em algum momento terá que aceitar. Mas até pouco tempo atrás, recusava-se constantemente a fazer isso. Na Rússia, repito, a existência do plano em si passou um tanto despercebida. As fontes oficiais afirmam que não sabem nada sobre isso, mas continuam mantendo abertos os canais de comunicação com a parte americana. Enquanto isso, na Ucrânia parece que eles sabem de alguma coisa, porque a representante desse país na Organização das Nações Unidas falou em termos de negação, a maior. Ucrânia, onde Vladimir Zelensky disse recentemente que estava realmente disposta a negociar a paz, mais uma vez está se afastando dela. A Ucrânia recebeu oficialmente da parte americana um plano. Apresentamos os princípios fundamentais que importam para o nosso povo. Acrescentamos que estamos trabalhando nas provisões de uma forma que traria um fim à guerra. Nesse contexto, faço alguns pontos críticos. Primeiro, enquanto isso, a Ucrânia está pronta para se engajar em negociações significativas para acabar com esta guerra, inclusive no nível de líderes. Nossas linhas vermelhas são claras e firmes. Nunca haverá qualquer reconhecimento, formal ou não, do território ucraniano temporariamente ocupado pela Federação Russa como russo. Nossa terra não está à venda. A Ucrânia não aceitará restrições ao seu direito de autodefesa ou ao tamanho e capacidades de suas forças armadas. Também não toleraremos qualquer violação dos nossos direitos, da nossa soberania, incluindo o nosso direito soberano de escolher as alianças que queremos integrar. Qualquer processo de paz conjunto deve respeitar um princípio fundamental: nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia e nada sobre a Europa sem a Europa. E deixe-me ser igualmente clara, não recompensaremos a intenção genocida que está por trás da agressão russa, enfraquecendo nossa identidade, incluindo nossa língua. O apoio à Ucrânia é indispensável. A paz requer segurança reforçada e apoio financeiro contínuo à Ucrânia. Reforçar as capacidades de defesa da Ucrânia não é uma escalada. É o único caminho para obrigar a Rússia a participar de forma construtiva nos esforços internacionais de paz. Nesse sentido, expressamos profunda gratidão a todos os parceiros e aliados. Esse apoio é um investimento na ordem internacional, baseada em regras e na paz global. Terceiro, o regime do Kremlin não vai parar a menos que seja detido por meio de uma pressão firme e coordenada. Só existe isto é o último e fim trazendo e absolutamente consequências chegam ao ponto de surgir. O que quer que faça vai acabar dando errado para ela, ou seja, cada próximo passo vai acabar colocando ela em uma situação muito pior do que o passo anterior. Primeiramente, Vladimir Zelensky não pode aceitar o plano proposto pela Federação da Rússia. E parece também, ainda que parcialmente, por parte dos Estados Unidos. Simplesmente porque a oposição interna ou a pressão interna, de modo geral, vai acabar destruindo ele dentro do próprio país. Simplesmente não pode aparecer diante da população ucraniana e de todos esses grupos ultranacionalistas que praticamente governam uma parte muito importante do país. E dizer que depois de tantos anos de guerra, depois de tantas centenas de milhares, milhões, mesmo vítimas entre soldados e civis, a grande maioria delas provocadas pelas ações do próprio regime de Kiev, agora simplesmente concedem à Rússia. Por outro lado,
Se não fizer o mesmo, a pressão militar por parte da Federação da Rússia continuará aumentando. Chegará o momento em que a frente simplesmente acabará estourando por completo, algo que já está acontecendo de forma parcial. Além disso, a paciência dos Estados Unidos e Estados Unidos não será eterna. Por enquanto, eles estão agindo, mas de forma um tanto discreta. Mas assim que fizerem isso oficialmente e começarem a revelar todas essas informações que já se sabe, que certas organizações têm estado todo esse tempo pagando e, claro, dirigindo dentro da própria Ucrânia, como, por exemplo, a Agência Nacional Anticorrupção da Ucrânia. O que o regime de Zelensky vai fazer exatamente? Eles vão destruir completamente a imagem de todos. Porque o que temos como ponto intermediário é o fato de que Zelensky passou, aos olhos do mundo, de uma espécie de líder glorioso do mundo livre para um cara extremamente suspeito. Extremamente suspeito, sim. Mas, por enquanto, não criminoso. Ou, pelo menos, não criminoso confirmado oficialmente e judicialmente, e também não reconhecido como tal, nem pela comunidade internacional, nem pela maioria dos seus parceiros ocidentais, dos quais, aliás, ainda restam alguns. Assim, enquanto isso, o mundo inteiro está remando na direção da paz. E até os Estados Unidos da América já estão fazendo isso, já se juntaram a esse movimento. Os países da União Europeia continuam mantendo a postura rígida de fazer guerra contra a Federação Russa. Até o pacote de sanções que fizer... Falta, seja em você descalço ou nas notícias recentes, o que nós, europeus, sempre apoiamos é uma paz duradoura e justa e acolhemos quaisquer esforços para alcançá-la. Claro, para que qualquer plano funcione, é preciso ter crânios e europeus envolvidos. Isso é muito claro, e também precisamos entender que neste mundo há um agressor e uma vítima. Então não ouvimos falar de nenhuma concessão do lado russo. Quero dizer, se a Rússia realmente quisesse a paz, já poderia ter concordado com um cessar-fogo incondicional há algum tempo. Atrás, vocês têm que necessariamente contar conosco. E se não fizerem isso, vamos continuar apoiando a Ucrânia até as últimas consequências. Tanto que a principal força da União Europeia, até recentemente, já ameaça enviar armas de longo alcance ao regime de Kiev. Moedas. Intensivo de dança da Ucrânia na região para os projetos de sucesso do Long Range Fire. Vivi esse técnico Sagan de Ucrânio na minha vida, escuro, esse mito de sol tem sobre o sistema. Parece ter mergulhado em uma espécie de loucura transitória, mas nada poderia estar mais longe da realidade. Enormes quantias de dinheiro foram da União Europeia para a Ucrânia. E pode ser que com a intermediação seja das elites que ajudaram a fornecê-las, seja diretamente desses políticos que acabamos de ouvir agora. Com suas declarações, cada uma mais belicista e contundente contra a Federação da Rússia do que a anteriores. Simplesmente, se existirem, esses esquemas um tanto obscuros não podem ser permitidos que venham à tona. Não podem permitir que se tenha a confirmação direta de que os corruptos não estão apenas dentro do regime de Kiev, mas também, surpresa, dentro da União Europeia. E é justamente aqui que chegamos ao ponto-chave de toda essa questão, onde descobrimos atônitas que fala de benefícios que o regime de Kiev e a Ucrânia, de modo geral, têm sido usados todo esse tempo, tanto pela União Europeia quanto pelos Estados Unidos. Sim, como você ouviu, o regime de Kiev muitas vezes pensou como se lá estivessem as pessoas mais espertas do mundo. Vamos acabar fazendo exatamente o que quisermos. Não importa o que Donald Trump diga, hoje dizemos que sim, amanhã dizemos que não. Como se tentássemos entrar no jogo. Mas no final acabamos com Vladimir Zelensky permanecendo exatamente no seu lugar e o dinheiro fluindo em grandes quantidades para na Ucrânia. Que gênios, que inteligência! Se não fosse pelo fato de que inicialmente o plano do Ocidente era exatamente esse. Usar a Ucrânia para desviar, através dela e da absolutamente nobre e justa causa ucraniana, tanto dinheiro quanto fosse possível, e depois encontrar os culpados dentro do próprio país. Nossa, parece que todo o dinheiro que temos arrecadado dos Estados Unidos, da União Europeia e de todos que quiseram apoiar de forma absolutamente necessária a nobilíssima causa ucraniana, temos destinado diretamente ao regime de Kiev. Vladimir Zelensky se aproveitou de nós. Úrsula, acredita nisso? Ele não para. O que fazemos? Friedrich, não faço a menor ideia.
Vamos perguntar para os Estados Unidos. Fácil, simples e para toda a família, meus amigos. Colocar toda a culpa neles e jogar tudo para o alto. Ai, sério mesmo, nessa altura da vida, eu do tio Sam, tenho que explicar esse tipo de coisa? A máxima é a de sempre. A OTA nunca cuida dos brinquedos quebrados, principalmente se ela mesma quebrou. Então a solução é a mesma para que Vladimir Zelensky pelo menos consiga salvar a própria cabeça, se é que ainda sobrou alguma. Pode ser que, na verdade, todo esse tempo ele já estivesse pensando nisso e não tenha sido nenhuma coincidência ele ter pedido uma reunião direta. Muitos achavam que com Vladimir Putin era só um jogo e que Vladimir Zelensky buscava apenas melhorar sua reputação. Sim, seria o mais provável, mas a essa altura do campeonato é isso mesmo. Que a única saída que o presidente ucraniano tem, por mais louco que possa parecer, é se reunir diretamente com Vladimir Putin. Aceitar todas as exigências da Federação Russa e pedir em troca segurança para si mesmo e também para sua família. A Federação Russa sempre cumpre sua palavra, não entrega as pessoas a quem prometeu proteger. É só perguntar a Bashar al-Assad ou Viktor Yanukovych. E se Vladimir Zelensky já soubesse disso? E justamente por isso, ele está constantemente insistindo, uma vez após a outra, em ter essa reunião direta e aparentemente tão desejada com Vladimir Putin. Sim, eu sei, parece extremamente inverossímil. Mas o fato é que, com tudo o que acabamos de expor, com todos os detalhes, de forma minuciosa e confirmada pelas próprias fontes, cujas declarações mostramos aqui, uma por uma. Ao regime de Kiev, e principalmente a Vladimir Zelensky, pessoalmente, não restam mais saídas nem opções. Aceitar as condições da Federação Russa, assinar a paz, pedir clemência e viver o que lhe resta de vida.